Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje temos mais uma live class, né? E hoje a gente tem como convidada a professora Mariana. Vai ser um momento muito especial, porque a gente vai falar da inter-relação, né, entre a consultoria de imagem e o varejo de moda, que nós temos visto que tem dado muito resultado. Os varejistas de moda estão muito interessados em saber um pouco mais de consultoria de imagem, e isso traz muitos benefícios, né? Tanto para a consultoria de imagem, tanto para os profissionais de moda e, e varejo de moda. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente vai trazer para vocês, e que isso vai fornecer para vocês muitos insights para vocês entenderem como é essa atuação, né? E de repente aguçar aí a possibilidade de vocês também atuarem nesse mercado que é tão interessante, o mercado de varejo de moda, tá bom? Não é isso, Mariana? Isso mesmo, boa noite, professor Pablo, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre varejo de moda e consultoria de imagem. É um serviço muito importante que a gente pode fazer. Então vamos lá, vai ser incrível essa noite aqui. Compartilhar a tela. Você me confirma se apareceu, professor Pablo? Opa, peraí. Apareceu? Apareceu, só colocar isso, perfeito. Não. Muito bem, pessoal. Então, consultoria de imagem, né, e varejo de moda, uma inter-relação de sucesso. Quando a gente fala de consultoria de imagem, né, e dessa inter-relação, a gente pensa, bom, consultoria de imagem tem tudo a ver com compras, tem tudo a ver com consumo, né, fazer um novo guarda-roupa. Então, claro que o varejo de moda vai amar esse processo. Na verdade, durante algum tempo, a gente não teve essa parceria tão afinada. Nós, por muito tempo, trabalhamos muito que individualmente, a consultoria de imagem trabalhava individualmente, o varejo de moda trabalhava individualmente, e não percebia, né, o quanto que esse casamento, né, das duas profissões, né, das duas áreas, seria tão interessante como é agora, né? Então, no passado, a gente não tinha essa inter-relação, e a gente vê que agora isso acontece e que é muito benéfico, tanto para os consultores de imagem, quanto para os varejistas, né? E principalmente para o próprio cliente, né? Porque faz com que ele tenha uma assertividade na hora da compra, né? E que ele consiga aí criar um guarda-roupa muito inteligente, com peças que realmente agreguem valor, e ele não compra por impulso, né? Pode passar. Dentro desse processo, né, a gente vê que no pré-pandemia, a gente tinha um consumo que era focado, né, na venda, né? Então, o varejista ele focava muito na questão da venda, então a venda era o mais importante para ele. Então, ele vendia muito por vender, ele precisava ter esse volume, esse fluxo de venda, era algo muito importante para ele. Se estimulava muito o consumo, né? E a gente via muita gente comprando produtos, não porque ela precisava, mas muito pelo estímulo do vendedor da loja, o que a cliente provava. Ele dizia que estava bom, que funcionava, que era legal. E muitas vezes esse cliente só comprava uma peça naquela loja porque ele era muito empurrado para que ele consumisse aquela peça, né? E o relacionamento com o cliente era muito focado na venda. Então, muitas vezes você mandava um catálogo, né, pelo WhatsApp, ou
chamava o cliente para vir na loja porque chegou uma coleção nova, e, de fato, o relacionamento, a fidelização não era algo tão interessante nesse momento. Quando chegou a pandemia, a gente viu que todo mundo meio que parou, né, para pensar um pouco mais nessa questão do consumo. As pessoas ficaram um pouco mais em casa, elas começaram a se perceber, a se olhar, e isso fez com que o comportamento de consumo ele fosse modificado. Então, como as pessoas não tinham mais essa questão de comprar por impulso, né, porque elas não tinham a possibilidade de sair de casa, elas estavam presas ali, então existia mais tempo de pensar, existia mais tempo de pesquisar, e o varejo de moda viu que as clientes que eram habituais, né, ou as clientes que eram passantes, que passavam pelas lojas, elas não faziam mais isso. E que precisava-se, então, ter um novo processo de se criar uma relação com esse cliente para que as vendas posteriormente acontecessem, né? Paralelo a isso, os consultores de imagem, eles começaram a produzir muito conteúdo e a trazer muitas respostas para essas pessoas que tinham sido obrigadas a parar, né? E que começaram, então, a se perceber, né? E a se conhecer um pouco melhor e a avaliar a questão do consumo. Eu estou consumindo porque preciso, estou consumindo só por consumir, estou abarrotando meu guarda-roupa de peças, mas essas peças fazem sentido ou não para mim, né? E quando as pessoas começaram a se questionar sobre isso, elas também começaram a pensar, né, nessa questão, será que o que eu compro realmente faz sentido para mim? Será que o que eu compro revela o meu estilo? O que eu compro revela a mensagem que eu quero passar para o mundo? Ou eu simplesmente faço consumo, faço a compra dessas peças só para satisfazer uma satisfação pessoal, ou porque estão me empurrando, ou porque eu fui na loja e eu percebo que eu preciso comprar alguma coisa. E muitas vezes esse cliente também não utiliza aquilo que compra, né? E vem, em paralelo a isso, o consultor de imagem, que traz muitas respostas para esse cliente que está se questionando, né? Principalmente nas redes sociais. Nós tivemos um boom nas redes sociais, né? Em todas as áreas, mas principalmente na consultoria de imagem. A gente teve muitos consultores de imagem adaptando seus serviços à consultoria de imagem online, que hoje é plenamente possível se trabalhar com consultoria de imagem online. Mas antes da pandemia, a gente via que existia alguns profissionais que relutavam a trazer esse serviço para o online. E, em paralelo a tudo isso, o varejo começou a perceber, bom, eu não tenho mais o cliente que passa na minha loja, o meu cliente, ele não compra mais só por comprar, ele não vai comprar uma peça só porque ele olha no Instagram ou ele está olhando no site da loja. Essas pessoas estão mais críticas, elas estão mais pensantes, elas estão consumindo de forma mais consciente. Então, como que eu posso fazer para que o meu cliente, além de fazer a aquisição da peça, ele também tenha uma experiência de consumo? Quem pode me ajudar nesse processo? Quem pode me ajudar na construção de um relacionamento, de uma fidelização desse cliente? E aí, o varejista começou a ver que o consultor de imagem, então, era esse profissional que poderia trazer um autoconhecimento para o seu cliente, poderia promover os seus produtos, né? E poderia ser o intermediário entre o varejo de moda, ou seja, a loja, e o cliente, e trazer o cliente através de uma experiência, de um relacionamento e principalmente de um conhecimento mais assertivo. Falando de estilo, falando de cores, falando de proporções, falando de formas de styling, né, diferentes, trazendo um pouco de tendências de moda e criando não só uma questão de só a venda por si só, mas criando então um relacionamento.
e uma forma mais humanizada de se fazer aí a demonstração de uma peça e dos produtos de varejo de moda como um todo, né? Porque daí a gente está falando não só de peças do vestuário, mas também de acessórios, né? Bolsas, sapatos, colares, né? Pulseiras, enfim, bijuterias em geral e tudo aquilo que é utilizado, então, como elemento de design da moda. Com essa parceria, né, os consultores de imagem começaram a criar, então, esse relacionamento. O varejo de moda começou a ser impulsionado por essa experiência nova e o varejista começou a ver, bom, esse profissional preciso ter do meu lado, porque ele vai me ajudar em várias frentes dentro da questão aí do relacionamento com o cliente, do treinamento e tudo mais. Então, começou-se a ter esse estreitamento, né, das duas áreas, e hoje a gente vê que isso está muito afinado e que tem dado muito resultado, e eu posso até arriscar dizer para vocês que isso hoje é uma nova tendência do mercado. Quando a gente fala, né, da história da consultoria de imagem como um todo, e a consultoria de imagem tem uma história que ainda é muito pequena, já que a profissão é uma profissão muito nova no mundo, a gente vê que lá no início, quando a consultoria de imagem nasceu, né, a gente vê que o grande boom e o grande barato de toda uma consultoria era você entender qual era o seu estilo. Então, o estilo era uma das partes mais importantes de se fazer consultoria de imagem, né? Depois, a gente começou a ver que o grande barato da consultoria de imagem era você entender o seu temperamento, seu formato de rosto. Então, foi a era do visagismo, né? Então, o visagismo ele se expandiu não só na consultoria de imagem, mas também para a área de beleza. E isso era uma parte também muito importante, foi uma tendência de mercado da época. Depois, a gente teve aí a explosão da coloração pessoal, e até hoje a gente vê que a coloração pessoal é uma das áreas aí que as pessoas gostam muito, né? Que desperta muito interesse das pessoas. E eu posso arriscar dizer para vocês que a grande tendência para o futuro é exatamente a consultoria de imagem para o varejo de moda. Então, como que o profissional de consultoria de imagem pode ajudar o varejo de moda nesse processo, né, de potencializar, né, esse relacionamento e, consequentemente, também potencializar os ganhos e as vendas dos seus negócios, das suas lojas, né? Porque a gente vê que isso acontece de forma muito genuína, né? E a gente tem visto que tem dado muito certo. Não é isso, professora Mariana? Isso mesmo, né? Um relacionamento de sucesso que a gente consegue fazer e levar para o varejo, esse conhecimento, né? Porque nós temos o conhecimento técnico e nós também temos as experiências com os clientes, e nós, como consultores de imagem, nós temos um entendimento, além da moda, além da questão da roupa, do estilo, da coloração, a questão de atendimento, né? De entender mais sobre o cliente e como é que a gente pode encantá-lo em relação às vendas. Então, uma das coisas, né, uma das primeiras coisas que nós, consultores, conseguimos fazer e levar para o varejo é o treinamento em equipe. E dentro desse treinamento, nós podemos usar vários assuntos. Dentro da consultoria de imagem, podemos levar apenas um assunto ou fazer um mix deles. Quais são os assuntos que nós costumamos levar? Como técnicas da consultoria, né? Que nós damos treinamento tanto para os funcionários quanto para os donos. Então, a gente pode levar a questão da informação sobre o visagismo, né? De como eles podem entender um pouquinho mais sobre o formato do cliente do rosto. Vamos supor uma loja de acessório. Como que ela vai entender só de olhar para o cliente, para a cliente dela? Como que ela pode ajudar na escolha dos acessórios, né? Para saber se um rosto é oval, ela vai indicar brincos mais arredondados ou brincos quadrados, né? Porque cada brinco tem um tamanho, cada brinco tem um formato. Tem brinco que tem pedra
tem pedras, tem brinco que é só metal. Então, como que a gente pode levar esse conhecimento para a loja para que assim que a vendedora, assim que ela olhar o cliente, ela visualize e ela consiga o quê? Fazer uma venda assertiva, e não é só aquela venda empurrada. Então, esse é um dos treinamentos. A gente pode levar também sobre coloração pessoal, ela ter o entendimento das cores, as cores que vão favorecer o cliente, qual que é o significado dessa cor, será que a cliente dela gosta dessa cor de acordo com que o estilo dela representa? Porque assim, as vendedoras, elas criam uma conexão com as suas clientes, né? Os donos de loja também. Então, elas acabam conhecendo muito sua cliente. Só que, como elas não têm essa técnica, esse conhecimento que nós temos, a gente consegue levar para que ela vá aprimorar, né? E ela consiga fazer essa venda ser melhor, esse resultado seja mais assertivo e ela venda muito mais. Além disso, a gente mostra também quais são os estilos, como elas conseguirem entender mais o estilo da cliente, só, por exemplo, uma cliente nova que entra na loja, só em poucas palavras, não só como ela está vestida, porque o estilo a gente não vê só como as pessoas estão vestidas, a gente consegue entender o estilo na forma que a pessoa se comunica, como ela dá indícios. Então, a gente leva também isso para os vendedores entender de uma forma melhor. E também nós podemos sim dar um treinamento sobre vendas, atendimento e comunicação, porque faz parte da consultoria de imagem, né? Nós temos os 3 pilares: a aparência, o comportamento e a comunicação. Comunicação são todos eles. Existe a comunicação verbal, que é o que eu estou falando, né? Aquilo que eu verbalizo, e existe aquela comunicação que eu não verbalizo, que está na minha roupa, né? Em tudo que eu estou usando. Então, tudo isso a gente pode fazer. Além disso, nós também podemos proporcionar para a loja. A gente pode fazer uma análise de estilo para a loja entender o quê? Entender qual é o público dela, qual é o estilo das clientes, dos clientes, o que que eles gostam, o que que eles usam. Por quê? De acordo com isso, eu já vou ali para o terceiro item, que isso vai linkar para a gente ajudar no direcionamento de compras da loja. Não é toda loja que sabe comprar o estoque. Um estoque assertivo é aquele estoque que gira, que não sobra muito, que está conectado com o estilo da loja. Cada loja, se vocês forem pensar, agora vocês vão começar a andar no shopping e vão entender. Vocês vão saber que às vezes tem loja que tem um estilo de roupa, a outra tem outro estilo, é um estilo às vezes mais romântico, ou um estilo criativo, que nem Farm. Farm é um estilo muito mais criativo, a gente vê muita estampa, né? Também tem um pouco do romântico ali, de um pouco de esportivo, mas ela é criativa. Então, não se encaixa ali clientes que às vezes gostam de roupas tradicionais. Mas como que eu vou levar isso para o varejo? Porque a Farm, ela é uma loja, né, de uma marca muito grande, ela já tem isso dentro dela, mas como que eu posso levar para as pequenas lojas que não têm esse entendimento? Eu, consultor, consigo fazer. Então, eu vou mostrar, né, para o cliente como que a gente vai fazer essa análise e vou falar: olha, isso daqui é legal você ter para a tua loja. A gente vai ter um direcionamento de quantidade, de modelagem de roupa, quais são os acessórios, quais são as cores. Então, tudo isso a gente consegue fazer e ela consegue fazer com que venda muito mais, tá? Outra coisa muito bacana que a gente faz, nós conseguimos proporcionar experiências para os clientes de lojas. Então, pode ser em data comemorativa ou então em coleção nova, nós levamos essa experiência, que pode ser várias, como dia de coloração pessoal, que nós chamamos de Color Day. Então, nós vamos na loja em uma data específica, a loja avisa as clientes e ela dá de presente para essas clientes a coloração. Então, a gente fica lá um dia todo com as clientes fazendo coloração. A gente mostra quais são as cores que realçam ela, daí a gente dá uma assessoria ali para quais são as roupas que vão ficar melhor nela, os acessórios, ou também uma experiência de dar um direcionamento em qual vai ser em relação às compras, né? Porque nós já temos o conhecimento, só da pessoa entrar, eu já vou conseguir entender um pouquinho mais o formato de corpo, as roupas que ela gosta, então eu já consigo dar um direcionamento de compras, que a gente chama personal shopping. Isso também vira uma experiência. Visagismo, identificar o formato de rosto da cliente. Ai, numa loja de óculos, por exemplo, óculos de sol, de grau, eu posso ir lá, ficar uma tarde toda, identifico o formato de rosto e ajudo ela qual vai ser a compra melhor desse óculos, qual é a cor, qual é o formato, de acordo com o objetivo dela. Se ela quer transmitir modernidade, se ela quer transmitir seriedade, né? Então tem tudo isso.
Outra coisa muito bacana, workshop de mala de viagem. As clientes adoram isso em loja porque elas não sabem fazer. Então a loja me contrata e eu vou lá e dou esse workshop e mostro para as clientes, ensino elas como que elas podem fazer uma mala de viagem assertiva, sem levar muita coisa, sabe? E que seja funcional. Montagem de looks, né? Que eu ensino as clientes, passo uma tarde lá na loja, e ensino elas a fazerem uma montagem, né? Com uma mesma peça. Como que elas podem montar uma mesma peça da parte de baixo com 3 looks, por exemplo? Então, são atrativos que geram uma experiência ao cliente. E o que que isso gera para o cliente, para a loja? Fidelização. Porque não é aquela venda que, eu só vendi e não faço mais nada pelo meu cliente. Não, é uma conexão. A gente vai gerando essas experiências e como se fosse uma troca. Então, o cliente tem um benefício. Uma outra coisa que a gente pode proporcionar ao varejo é o visual merchandising. O que que é? É quando você chega numa. Sabe quando você olha a vitrine, está tudo organizado e você essa vitrine gera um desejo em você, de você falar assim, nossa, que roupa linda, eu quero entrar? Visual merchandising é a melhor disposição dos produtos na área de venda. Então, ela tem que criar um desejo para os clientes. Então, a gente não pode simplesmente fazer uma vitrine sem conexão das cores, sem uma conexão da montagem de looks. Dentro da loja também, a disposição desses produtos vai gerar conexão ou não para o cliente. E eu, como consultora de imagem, consigo fazer isso. Os consultores têm esse conhecimento e podem ajudar a loja nisso. E isso gera desejo e gera vendas. E gera vendas sem, às vezes, precisar falar nada, porque vai gerar esse desejo e o cliente entra na loja. Uma outra possibilidade que nós fazemos também, divulgação na loja das redes sociais. Como nós temos o conhecimento técnico, a habilidade de comunicação, concordem comigo que consultor de imagem sabe falar sobre aquela peça, sobre aquele acessório melhor do que ninguém. Então, as lojas, elas precisam muito disso, né? De pessoas que saibam criar esse conteúdo, não só criar um conteúdo sem uma técnica, sem um conhecimento, sem saber o que vai falar, sem falar o benefício que tem aquela roupa, sem gerar um desejo no cliente. Então, nós, como consultores, nós temos tudo isso e a gente consegue fazer isso para as lojas. Vai ser um vídeo para colocar no Instagram, vai ser um vídeo para colocar no WhatsApp, ou vai ser uma live que ela quer fazer promocional. A gente consegue também ajudar as lojas nisso, porque a gente tem o conhecimento e a gente sabe o que um vestido vai proporcionar para uma cliente, a cor dele. Então, a gente vai falar ao mesmo tempo como que ela vai usar aquilo. E isso vai criar um desejo, vai criar conexão. E tudo isso é um plus que a loja tem e leva para o seu cliente. Então, o que que o cliente pensa? Nossa, quanta coisa essa loja está me dando. Não é só eu comprar lá, paguei e fui embora e não tenho mais nada. Não, eu tenho muito benefício. Então, quando o varejo ele entende que o consultor de imagem contribui muito, agrega, ele contrata o nosso serviço. E a gente tem muita coisa para fazer. Tudo isso que nós falamos aqui para vocês agora é um pouco, né? Mas a gente pode falar sobre cada item e fazer vários tipos de serviço de acordo com o que aquela loja precisa. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer. E aí nós temos quais são os benefícios que o varejo tem com os nossos serviços, né, professor Pablo? A loja se destaca diante da concorrência porque ela faz muito mais pelo seu cliente. Ela não fica só naquela questão que ela quer vender por vender. Tem muito mais na venda. A venda não é só quando o cliente pagou, começa muito antes, em tudo isso que eu falei, na disposição dos produtos, na questão de como ela pensou em comprar aquele produto para vender, qual é o atendimento, qual é o pós-venda, como que ela vai criar conexão para falar desse produto para vender. Também o varejo ganha conhecimento para os funcionários, porque a gente consegue levar através de treinamentos conhecimento, técnica para os funcionários desenvolverem isso nas suas vendas. Melhor performance em vendas, né? Porque o resultado é muito bom para o varejo. O atendimento personalizado, porque o vendedor, a loja, consegue entender que o atendimento personalizado ele vai aumentar esse resultado nas vendas e também a satisfação do cliente, fidelização do cliente, né? Então, experiência ao cliente com todos esses serviços que a gente pode fazer, porque hoje a venda é a experiência. Então, quando a gente tem essa experiência com o cliente, a gente consegue vender de uma forma muito mais rápida, muito mais fluida e natural. É como se a gente nem estivesse fazendo a venda, mas a experiência consegue vender.
Fidelização dos clientes, com toda certeza, o cliente volta na loja porque ele sabe que ele tem muito mais do que só comprar aquele produto ou ter aquele serviço. E também melhora muito a comunicação interna da loja, né? Porque aumenta o repertório dos funcionários e também com os clientes, né, professor Pablo? Eu acho que nós agregamos muito para o varejo e o varejo ganha muito com a gente. Eles procuram muito a gente para proporcionar tudo isso para eles. E é uma questão, né, de proporcionar isso para a loja, para os funcionários e para os clientes. E é muito importante a gente pensar, né, que além de todas essas etapas que a gente já mencionou para vocês, vocês ainda podem agregar muitas outras coisas, né? Tem, por exemplo, lojas que contratam, às vezes está passando por alguma dificuldade e tudo mais, e aí te contrata para que você vá nessa loja e faça toda uma análise de como é que está sendo todo o processo, né, de trabalho dessa loja. E a gente começa a perceber que muitas vezes existem algumas coisas, né? Pode ser o atendimento que não é um atendimento tão adequado, então a equipe está precisando de um treinamento mais especializado, uma experiência melhor para esse cliente. Pode ser a pós-venda que não está sendo feita, não está se criando o relacionamento, né? Não é tão bacana quando você vai numa loja, você compra alguma coisa, vai para sua casa e depois o vendedor pergunta: olha, e aí, gostou da peça? Como é que foi a sua experiência? Já usou a sua peça? Isso é muito interessante porque você cria uma conexão com o cliente, né? Então, isso também é uma coisa interessante de se fazer e que muitas lojas não fazem. Uma outra coisa que também é muito importante é na hora da compra do produto, né? Muita gente, quando vai fazer a compra, escolhe pelo seu gosto pessoal. Mas a gente tem que entender qual é o gosto pessoal do cliente que está indo naquela loja. Nem sempre eu vou comprar só aquilo que é o meu gosto pessoal, porque o meu cliente pode ter um gosto divergente do meu. Então, eu preciso saber o que vai ser vendável para o meu cliente, né? Como é que eu vou traçar esse perfil da persona do meu cliente para que eu faça compras assertivas e que esse produto ele seja algo vendável, que mais pessoas passem ali, né, do nicho de mercado que eu quero, que comprem esse produto. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, tem que ser muito analisado, porque a partir desse processo de análise, a gente consegue fazer uma entrega muito interessante, né? Descobrindo ali quais são os pontos que o nosso varejista está falhando e que ele pode aparar essas arestas para que ele potencialize o relacionamento com o cliente e, consequentemente, também a venda. Então, existem aí várias e inúmeras possibilidades de fazer esse trabalho, né, que é um trabalho aí muito especial. Eu tive uma experiência que eu fui no lançamento de uma loja, e quando eu cheguei lá, era uma loja nova, ela estava abrindo a loja, tinha poucos dias, e quando eu cheguei lá, só tinha peças brancas, pretas, nude e marrom. Cadê as cores da peça? Cadê as cores? A gente tem pessoas que gostam muito de usar preto, tem muitas pessoas que gostam de usar branco, né? Tinha cinza também. Mas aonde estão as outras cores, né? Por que não ter peças coloridas, né? A gente precisa ter essa gama de produtos para o cliente, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes, a modelagem é muito interessante, mas não tem o tamanho, né? Então, para que tipo de público você quer vender, né? Tem lojas que só tem um tamanho que é muito pequeno. Então, a cliente chega lá e ela tem uma proporção um pouco maior, e daí ela não encontra nada lá, então isso se perde no processo também. Então, a gente pensar qual é o público, isso tem que ficar muito claro, qual é o público que eu quero atingir, quais são as pessoas, qual é o perfil que eu quero atingir de público. Quando a loja, né, e o varejista tem isso muito afinado, ele consegue fazer compras muito assertivas e, principalmente, ele consegue atrair esse público de forma muito fácil, né, para aquisição
dos seus produtos. Mas é necessário todo um estudo, né? E que nem sempre o varejista ele tem essa preocupação no momento em que ele monta o seu negócio. E aí o consultor de imagem é essa pessoa que, através do seu conhecimento técnico, tem a possibilidade de auxiliar esse varejista com essas habilidades, porque ele vai entender um pouco de estilo, ele vai entender um pouco de tendência, ele vai trazer a questão do visual merchandising, ele vai fazer uma análise de perfil dos próprios produtos que o varejista já vende, para saber qual é o tipo de público que vai atingir. Né? Uma outra experiência no final do ano passado, de uma varejista de moda, de uma loja muito tradicional aqui de Curitiba, uma loja lindíssima, mas é uma loja que tem um público muito seleto, né? Então você tem que é uma loja de portas fechadas, então tem todo um processo para você conseguir ter acesso à loja, isso também dificulta um pouco mais. É uma loja que tem um valor agregado muito grande, e aí a queixa dela era: olha, antigamente as pessoas entravam na minha loja e compravam com facilidade 20, 30 mil reais de roupa. E hoje as pessoas que compram mais compram 5 mil reais. Então compram uma peça só e aquilo é o suficiente. E aí existem várias coisas que podem estar acontecendo. A primeira delas é que as pessoas não consomem mais como antigamente, né? Então, antigamente trocava-se de coleção, as pessoas trocavam de guarda-roupa. Isso não acontece mais com ninguém. As pessoas querem peças que sejam duráveis, que durem mais tempo, que essas peças ela possa usar em várias estações, então eu não compro só peças para usar no inverno ou só peças para usar no verão. Eu uso as peças do inverno no verão, eu uso as peças do verão no inverno, claro, né, que com algumas exceções, né, principalmente quem mora em Curitiba, já que o frio aqui é um pouco mais intenso. Mas quem mora no Rio de Janeiro possivelmente usa tranquilamente peças do verão no inverno e peças do inverno no verão, e as pessoas querem essa facilidade, elas vão fazer maiores sobreposições, mas elas vão utilizar essas mesmas peças. E o que elas buscam, né? Porque todo mundo já tem o seu guarda-roupa já feito. O que as pessoas buscam são peças que façam novas composições. Então, peças que sejam inteligentes e que eu consiga utilizar de formas diferentes com outras peças que eu já tenho no meu guarda-roupa. Então, tudo isso a gente pode explicar para o nosso cliente, para o nosso cliente varejista, né, nesse caso, para que ele tenha uma assertividade maior na hora de fazer essas compras. Nem sempre aquilo que está na super tendência no mundo inteiro vai ser algo que vai ser vendável para o seu público em específico. Né? Às vezes seu público é um público mais tradicional, às vezes seu público é um público que não consome aquele tipo de tendência, então nem sempre aquela compra vai ser uma compra adequada para o público que frequenta a sua loja. Então, esse casamento da consultoria de imagem com o varejo só vem a agregar e é um nicho muito importante e que também é muito pouco explorado pelas consultoras de imagem, né? Então, quando a gente vem falar para vocês, né, de carreira de consultoria de imagem, a gente quer trazer para vocês a possibilidade de vocês vislumbrarem todo o mercado que já extremamente aquecido, mas de áreas também que poucas pessoas exploraram ainda, né? Então, a gente vê que existem muitos consultores de imagem no mercado, mas que muitos estão focados na consultoria pessoal, né? E pessoas que estão focadas no varejo, a gente vê que ainda são poucas pessoas. Professora Mariana é uma pessoa que está bem focada nesse mercado, né? E por isso a gente trouxe ela para trazer essa expertise e para mostrar para vocês as possibilidades de trabalhar dentro desse mercado, né? Que é um mercado muito interessante e que cria conexões preciosas aí para o varejista, né? Porque a gente tem visto, né, que o varejo ele está passando por uma transformação e é uma transformação da consciência de consumo do próprio público em geral,
é a transformação da forma de vender, né, por conta da internet e por conta também da experiência, porque as pessoas elas não querem comprar mais nada simplesmente por comprar, elas querem passar por uma experiência de compra. E as possibilidades, se pensar além da venda, é a possibilidade que o consultor de imagem traz para poder agregar a essa experiência de venda que se oferece, então, para o cliente, né? Isso Então, mesmo. A tem uma no chat aqui. A Leislane falou que ela tá amando a live. Que bom. Se tiverem isso alguma aí. pergunta, né, podem colocar aqui no chat que a gente vai ler, a gente responde, se tiver alguma dúvida. Eu acho que teve perguntas aqui mais para cima. Para mim não apareceu. Não, é de coloração pessoal, é da É anterior. da outra live, é. A gente já respondeu essa. Muito bem, gente. Então, agora a gente deixa para vocês aberto aqui para que vocês façam perguntas, né? Para quem mora em Curitiba, podem levantar a mão se alguém quiser fazer perguntas. Para quem mora em Curitiba, nós vamos ter o lançamento do livro na semana que vem, Além da Cor, da professora Luciana. Então, estão todos convidados para participarem a partir das 18 horas aqui no Centro Europeu, tá? Se alguém quiser mais informações, a gente passa depois. E para quem mora em fora de Curitiba, em São Paulo, a gente vai ter o lançamento do livro no dia 28, tá? Então, fica aqui o convite também para vocês. Além desse convite, eu tenho para vocês também o convite do Encontro Nacional de Consultoria de Imagem, que vai acontecer no dia 22 de novembro. Nós estamos aí com já o segundo lote, né, que vocês podem adquirir. A professora Mariana vai colocar ali para vocês o link. Eu coloco aqui, eu acho que você não consegue, né, Mariana? Consigo, coloco aqui. Pegar. Mariana vai Uhum. colocar link para vocês, para quem quiser adquirir esse evento, tá? A gente vai ter o John Nacal, a gente vai ter a Alice Salazar, a Michele Celestino e vários outros palestrantes também incríveis, professor João Braga. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse evento e é importante para vocês que estão pensando ou já fazem parte do mercado de consultoria de imagem participarem disso, porque lá vão estar os maiores nomes da consultoria de imagem, muitos varejistas, né, muitos profissionais da área de estilo e de moda. Então, fica o meu convite aqui para vocês também fazerem parte disso. Professor Pablo, tem uma mensagem no chat. A Lady Slane perguntou: já fiz o curso de consultoria de imagem, qual o conselho para iniciantes, uma vez que Goiânia tem muitos profissionais, tem muitas profissionais, como me diferenciar das demais? Tem outras áreas que posso explorar? Então, a gente já falou de algumas áreas aqui, né, nas aulas anteriores, além dessa, né? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer, Leidilane, é você pensar naquilo que só você sabe fazer. Existe alguma coisa que só você faz muito bem, né? Então, se autoconhecer, né? Já que consultoria de imagem é autoconhecimento, você precisa se autoconhecer e ver o que você pode agregar no seu serviço, né? Nos seus serviços, e trazer isso como uma especialidade, como um diferencial. E o que eu digo para você, e que eu posso te indicar para você fazer, é ler um livro que chama Singular. É um livro que mostra como você se destacar de forma singular de outros profissionais. Esse livro faz com que você veja aquilo que quais são as suas habilidades, as suas principais habilidades, e faça algo que agregue e que as pessoas olhem e falem, não, eu quero a Leidislane porque a Leidislane faz deste jeito, né? E eu acho que isso é uma possibilidade que você tem para poder fazer. Então, se analise, né? Veja aquilo que você realmente gosta de fazer. Não olhe muito para as profissionais que estão
ao seu lado, ao seu redor, porque quando a gente olha muito para aquilo que a outra está fazendo, a gente sente vontade, acho que vou fazer igual. Se para ela está dando certo, vou fazer também. E isso é o maior erro que as pessoas podem fazer. Porque se você fizer igual ao outro, você não está se diferenciando no mercado. Então, você tem que olhar para frente, né, para as suas referências e perceber aquilo que você pode fazer e que só você faz bem. Isso vai te diferenciar e vai fazer com que as pessoas escolham você e não a outra profissional. A Laís perguntou: o profissional que quer atuar exclusivamente no setor corporativo, dando esse tipo de treinamento, no currículo seria como consultor de imagem ou teria outro nome? Consultor de imagem, né, especialista em atendimento corporativo ou especialista em consultoria de imagem corporativa, tá? Agora, veja que isso é uma especialidade da consultoria de imagem. Então, para você ser um profissional especialista em consultoria de imagem corporativa, você precisa fazer um curso de formação e se especializar em atendimento corporativo, né? Então é assim, o médico primeiro ele faz a clínica geral e depois ele vai fazer então um aprofundamento dentro da área que ele quer. Então ele se forma clínico geral, depois ele faz oftalmologia, depois ele faz ortopedia, depois ele faz cirurgia plástica, né? Enfim, então sempre a gente começa do começo. Então, fazendo primeiro uma formação geral bem sólida para que você se aproprie da sua profissão e a partir disso, então, você comece a atuar como um profissional especialista nessa área, tá bom? Temos o Francivan quer fazer uma pergunta. Ah, o Oliver, desculpa. Não, Oliver, isso, ele só, antes de ele fazer a pergunta, ele só dá uma dica para ela. tá. E o que você precisa fazer também é fazer um LinkedIn, porque as empresas vão procurar você pelo LinkedIn, né? Já que você quer trabalhar com corporativo, é o LinkedIn que aí serve de rede social para que eles encontrem você, tá? Então é a parte aí mais importante para você divulgar o seu trabalho. Vamos lá, Oliver. Boa noite a todos. Boa noite. Sobre a abordagem, Pablo, essa abordagem direto com o varejista, tem alguma técnica específica ou é da mesma forma que você utiliza para fazer o pessoal? Geralmente o varejista ele já acompanha você nas suas redes sociais, né? Então, você criando conteúdo, o varejista e também o pessoal, né? Mas quando você direciona o seu conteúdo nas redes sociais para o varejo, ele vai começar a perceber que você tem esse conhecimento, né? E vai querer você e não outra pessoa, tá? Então, a gente começa exatamente fazendo já esse trabalho. Eu lembro de uma aluna que ela começou a fazer esse trabalho e ela fingia que ela estava fazendo provador e ela não estava fazendo provador, sendo paga para isso. Ela ia na loja e ela entrava no provador, escolhia as peças e fazia dentro do provador e ela falava sobre aquelas peças, né? E ela não estava sendo paga para aquilo, mas ela começou desse modo, né? E a partir daí ela começou a ser procurada para fazer para outras lojas e essas outras lojas, é claro, começaram então a pagar para ela fazer esse serviço. Então, é muito de você começar a mostrar o que você faz, como você faz, a forma que você faz, e aí o cliente vai vir atrás, né? O varejista ou o cliente de consultoria pessoal também, tá? É, E, assim, é pensar em conteúdos de valor, né? Então, aquilo que de fato vai agregar para o seu cliente, né? Ou para o seu possível cliente. a Lady Slane perguntou: um exemplo, as pessoas às vezes se interessam na coloração pessoal, mas às vezes não querem pagar pelo serviço. Por que isso? Porque as pessoas querem tudo de graça, né? Isso é uma coisa que é natural.
Então, assim, eu acho que o que a gente precisa pensar é que a forma como a gente se posiciona vai fazer com que as pessoas não tenham nem coragem de pedir de graça. Então, é uma forma de você se posicionar, de você analisar a forma como você se comunica com o seu público, né? As pessoas saberem que o seu serviço, de fato, tem um valor, tá? E, assim, a coloração pessoal é algo que ele chama muita atenção, é uma porta de entrada, né? Mas ele tem que ter um valor, né? O valor que a Luciana, ela fala que é o mínimo para ser cobrado é R$ 450. Então, uma coloração não pode ser menos que isso. E a gente vê que na internet existe uma prostituição desse serviço, né? Então, as pessoas botam lá R$ 90, R$ 40, isso é um valor que não agrega, né? Principalmente por quê? Porque você tem todo um investimento, tanto no material, quanto no curso e principalmente no seu treinamento. Porque uma pessoa que vai fazer uma coloração pessoal cobrando, ela não pode fazer uma coloração pessoal cobrando antes dela ter feito pelo menos 20 colorações em 20 pessoas. Porque uma pessoa que não tem essa experiência de ter aplicado tanto a coloração em outras pessoas, ela não vai ter assertividade no primeiro teste que ela vai fazer. Né? Então, ela precisa treinar muito para treinar esse olhar, treinar essa visão, para então ela ter certeza de que ela está fazendo um treinamento assertivo. Então, por todo esse investimento em tempo, em prática, em material, o valor da consultoria de coloração pessoal tem que ser, no mínimo, R$ 400. E é saber se posicionar, é saber como você vai cobrar e dar a possibilidade, inclusive, do teu cliente pagar isso de formas diferentes, né? Professor Pablo, até ajudando nisso, quando o cliente a questão de que ele não quer pagar é porque talvez o cliente ainda não entendeu o real valor do nosso serviço, não é sobre preço, né? Porque ele não entendeu o benefício. Então a gente tem que falar do benefício. A coloração pessoal, ela é feita apenas uma vez na vida. É um investimento que ele vai aprender a como usar as cores que favorecem, as cores que não favorecem. Então não é só falar em relação a preço, é mostrar para ele tudo que vale a pena. E também vai ter aqueles clientes que não valem a pena a gente atender, né? Porque é um cliente que vem somente pelo preço, não vai dar valor ao nosso trabalho, e é como o professor Pablo falou, é posicionamento. Não é todos os clientes que a gente vai conseguir ou vai querer atender, né? Tem que ser aquele cliente que realmente dê valor ao nosso trabalho. E tem cliente para todo mundo. Tem o cliente que vai pagar R$ 50, R$ 80 numa coloração que não é fidedigna ao resultado, e vai ter o cliente que vai pagar sobre o nosso serviço. E lembrando que você pode agregar experiências ao seu produto, ao seu serviço, né? O que é que você está entregando ao seu cliente? Então, tudo isso é uma coisa para você se pensar também. A Fabiana perguntou, ela falou que ela é de São Paulo e a concorrência lá é muito grande. Qual seria o caminho para uma iniciante na área? E ela também quer saber em relação aos eventos de São Paulo. Muito bem. Eu acho que o caminho, né, para todo iniciante é você ter uma rede social muito eficiente. Então, no começo, você precisa, de fato, ter uma audiência, né? E para você ter uma audiência, você tem que investir no teu conteúdo, né? Mostrar, de fato, o que você faz, como que qual é o seu diferencial dentro da área, e fica a mesma dica que eu dei para a Leidilane, né? Qual é o seu diferencial? Por que eu vou escolher você, Fabiana, e não a Leidilane, por exemplo, né? Então, criar conteúdos que tenham consistência, né? Não é mostrar o look do dia, não é falar sobre o Met Gala, não. A gente tem que falar aquilo que o nosso cliente vai olhar e vai falar, nossa, em 30 segundos eu tive uma aula, né? E isso resolveu a minha vida. Então, como que eu faço isso?
E hoje a gente tem uma coisa que é muito interessante, que pode dar muito, que é a inteligência artificial. Você coloca qualquer coisa lá, ela vai te dar inúmeras ideias sobre várias formas de você criar conteúdos, né? E aí você, com a sua expertise de consultora de imagem, que estudou para isso, vai fazer com que esse conteúdo ainda fique muito mais robusto e, principalmente, fique com a sua personalidade, né? Essa pessoa, né, que está te seguindo e que vai começar a consumir esse conteúdo, ela vai começar a também sentir o desejo de passar por algum processo da consultoria de imagem com você. E uma coisa que eu vejo, né, que hoje está muito em voga e que facilita muito o processo de consumo de serviços de consultoria de imagem, é você ter vários pacotes de serviços que vão trazer para o teu cliente uma forma de experienciar o processo de consultoria de imagem sem ter que passar por um processo inteiro de uma consultoria completa. Então, você pode ter um pacote de coloração pessoal, você pode ter um pacote de mala planejada, você pode ter um pacote de montagem de looks ou de personal shopper. Isso não precisa que você tenha todo o processo inteiro de consultoria de imagem, que, claro, é um pacote que tem um valor agregado, porque você demora muito mais tempo para fazer, né? Mas você pode direcionar isso em vários tipos de pacote. Por exemplo, a consultoria de cores, por exemplo, você pode só fazer a coloração pessoal e dar uma cartela digital. Você pode fazer a coloração pessoal, dar a cartela digital para a cliente e ensinar para ela o processo de automaquiagem com as cores que estão na cartela dela. Você pode fazer toda uma curadoria de um personal shopper, por exemplo, só de maquiagem, né? Existem pessoas que não conseguem encontrar a base perfeita. Não conseguem encontrar a base perfeita por quê? Primeiro, porque ainda não sabem a sua coloração pessoal e qual é o seu subtom. Então, às vezes é quente, às vezes é frio. Acho que o professor Pablo travou, né? Travou para vocês aí também? Travou sim, professora. Ah, obrigada. Ele já deve voltar. Eu acho que eu voltei, gente. Voltou. Voltou. Que parte eu parei? Só para eu voltar onde eu estava? Parou falando da base, professora. Então, a base é uma coisa que muitas pessoas não sabem escolher, não sabem qual é o seu subtom de pele, né? E quando a gente faz a coloração pessoal, a gente consegue descobrir isso e a gente consegue ainda oferecer e dizer para a nossa cliente quais são as lojas que ela pode adquirir esse produto, como ela adquirir de forma assertiva. Então, isso é um processo. A gente pode criar um processo de assinatura. Então, a cliente paga essa assinatura e toda semana eu vou lá e monto o look dela para a semana inteira, né? E, dependendo da agenda que ela tem. Então, é a gente pensar em formas criativas de trazer para o meu cliente produtos que talvez não seja um produto com valor agregado tão alto quanto uma consultoria de imagem, mas a pessoa comece a fazer pequenas degustações do que seria o processo de consultoria de imagem e, principalmente, a gente comece a resolver aquilo que ela traz de dor e de demanda para nós, né? Então, isso ajuda bastante. Eu acho que é um processo interessante para você começar no mercado, tá? E os eventos em São Paulo. A gente vai ter um evento em São Paulo que vai acontecer no dia 28, que é o lançamento do livro Além da Cor, da Luciana Ures, tá? A gente vai ter um evento em junho, que a gente ainda não lançou, mas a gente vai ter esse evento também, tá? E a gente vai ter a conferência de cores em setembro, que vai ser um evento maravilhoso, focado em coloração pessoal, que vai acontecer no MASP, tá? Então, esses são os eventos de São Paulo. Você pode ver essas informações ali no site
da Estúdio Imagine, ou então no Instagram da própria Luciana Ures, que a gente já tem ali bastante coisa relacionada a esses eventos. E o evento da ASP, que vai acontecer em junho, a gente vai divulgar ainda em breve, e a gente coloca no grupo de vocês para que vocês fiquem sabendo também, tá? Então, esses são alguns dos eventos que vão acontecer em São Paulo, que a gente já pode divulgar para vocês, tá? Muito bem. E em outubro, né, a gente vai ter a imersão de cores em Paris, que vou eu e a Luciana Urich, onde a gente faz uma imersão nas cores e no mercado de luxo de Paris também. Então, isso também já está saindo aí, e assim que sair a gente manda para vocês também. Então, é um curso de imersão em cores e mercado de luxo em Paris. Tá? Tem mais uma... Tem. Pablo, vejo muita questão do Instagram está alinhado com a imagem que transmitimos. Muitas vezes as pessoas não dão credibilidade por não estar com a rede social profissional. Então, se você... Ali é uma vitrine, né? Então, a sua vitrine, ela precisa mostrar que você é profissional. Então, você pode postar algumas coisas do seu dia a dia, do seu lifestyle, as pessoas precisam ver que você é de fato real, né? Mas você tem que manter ali um perfil que mostre que você é uma consultora de imagem, o seu trabalho, o que você faz, né? E principalmente, né, que eu acho que aí é uma coisa extremamente importante, não é só mostrar que você é consultora de imagem, mas é mostrar o que as pessoas vão ganhar se elas contratarem você. Então, o que você entrega na sua consultoria? O que você entrega na sua análise de cores? O que você entrega na sua tipologia física? O que você entrega na sua análise de estilo? Qual é o seu diferencial? Como é que você faz uma revitalização de guarda-roupa? Como é que você faz o seu personal shopper, né? Então, isso é super importante, por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas entendam, primeiro o seu serviço, e depois a sua entrega, e por isso elas vão escolher você, tá? Assim, Pablo, eu vi que em relação às redes sociais, você vai postando algum conteúdo, e como você tem muitos seguidores que não, assim, você mudou, de repente, tem pessoas que já são seguidores, mas eles não vão, tá só mais uma coisa que está mudando, talvez, tal. Vê ali, mas não vai dar muita importância. Mas, automaticamente, quanto mais você posta, mais posta conteúdo, vão vir, né, o algoritmo vai entregar para pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, e automaticamente vai renovando ali a quantidade de seguidores com mais quentes, né, para o produto. Exatamente. Então, você fazer isso, né, e direcionar isso muito bem, pensando no público que você quer atingir, quem são as pessoas que você quer que sejam seus clientes, porque isso vai direcionar, inclusive, quanto que você pode cobrar, né? Se eu direciono o meu produto para um certo tipo de público, eu sei que esse certo tipo de público vai ser o público que vai poder comprar esse serviço. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Bom, eu quero vender para o varejo, tá? Então, qual tipo de loja eu quero vender o meu serviço? Eu quero vender para a loja do meu bairro. Ok, é um serviço que vai ser interessante. A loja do teu bairro, ela vai ter um preço, ela vai poder pagar um preço que talvez seja um pouco mais baixo do que uma rede de lojas que tem em shopping, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro com a própria imagem, né, que você vai apresentar para as pessoas, né, no teu perfil, e com a linguagem e a entrega daquilo que você vai trazer para o teu público. Isso vai fazer com que a gente tenha aí o valor agregado para que você atinja esse público. A pessoa vai olhar e vai dizer, não, esse profissional é o que eu quero para mim, esse profissional é o que eu quero que eu quero que me atenda.
ou então ela vai dizer, não, esse profissional, eu nem vou pedir um orçamento para ele, porque pelo que eu estou vendo aqui, de repente não vai ser o que eu posso adquirir nesse momento. Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha um direcionamento do público ideal para nós, né? E vai aquecendo aí as tuas vendas. E olha, no momento em que você faz um cliente e ele é muito bem atendido, ele recebe aquilo que de fato ele espera, ou ele recebe além do que ele espera, esse cliente vai ser o seu maior indicador de novos clientes, porque ele vai falar para muitas pessoas que ele fez esse trabalho e que ele adorou e que foi para ele maravilhoso, que para ele foi um divisor de água, e possivelmente esse próprio cliente vai trazer para você novos clientes. Desculpa. Eu vi que realmente, Pablo, você tem uma chance de esse boca a boca ele te levar a novos clientes. Por exemplo, eu fui convidado para falar para um grupo de missionários em uma base missionária sobre a maneira de se vestir, sobre no que a gente tem falado no Instagram, né? E são pessoas próximas, aí me convidaram para fazer uma palestra sobre isso. E eu achei interessante porque eu já estou criando esse conteúdo, slide, para fazer isso aí, e automaticamente isso vai conseguir abrir outras portas, porque, né, o boca a boca também é muito importante. Eu acho que talvez seja o primeiro passo para que você arranje um cliente. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Sempre que você tem essa possibilidade de falar, é muito interessante, porque as pessoas começam a entender o que de fato é a consultoria de imagem, o que elas vão receber se elas contratam você, né? Então, isso amplia muito o leque de possibilidades de você ter novos clientes, tá? A Laís está perguntando se a Centropeu tem especializações. Sim, nós vamos abrir as especializações no segundo semestre, tá? Então, no segundo semestre, a gente vai ter aí várias especializações dentro da área, mas são especializações que só serão oferecidas para pessoas que já têm o curso de formação em consultoria de imagem. Porque uma pessoa que não tem o curso de formação em consultoria de imagem, ela não vai conseguir acompanhar o conteúdo que vai ser passado, tá? Então, a gente tem isso. E dentro do nosso curso de formação, a gente tem muitas pessoas que já fizeram cursos de consultoria de imagem, às vezes até mais de um, e fora do país, e que fazem o nosso curso exatamente pela consistência desse curso, que é muito diferente do que os cursos que existem no mercado, né? Que são cursos de 2, 3 dias, 2 meses. O nosso curso é um curso de 1 semestre, e que ele tem uma carga horária aí de quase 150 horas de aula. Então, muita gente faz, mesmo já tendo feito o curso de consultoria de imagem, e faz o curso de consultoria de imagem do Centropeu como uma especialização por conta do conteúdo, da consistência e principalmente pelo rol dos professores, que são especialistas cada um em suas áreas, né? Então, na verdade, o curso de formação do Centropeu, eles também serve como um curso de especialização, tá? Mais alguma pergunta? Só essa. Desculpa, Pablo. As aulas elas vão iniciar realmente dia 20. Para quem já fez a matrícula, todo dia 20 que inicia. Exatamente. Ok, obrigada. Muito bem. Então, faço o convite para vocês, para que na próxima aula vocês estejam aqui. E na próxima aula vai ser uma aula muito interessante, porque a gente vai ter o Ronaldo Carvalhieri também, e ele é uma pessoa que é especialista em ajudar as pessoas a fazerem transição de carreira. Então, para todo mundo que está aí pensando em fazer transição de carreira, não sabe como exatamente vai fazer isso, quais são os passos que devem dar, eu acho que vocês devem, eu acredito que vocês devem estar muito atentos a essa aula, então não percam essa aula, porque será uma aula incrível e que vocês vão entender como é que esse projeto e que tudo depende de um planejamento. Então, vocês vão aprender exatamente como planejar isso, como fazer isso, né, de forma muito assertiva, para que, de fato,
vocês tenham muito sucesso na carreira de consultores de imagem. Então, queria agradecer aqui a professora Mariana, né, pelo conteúdo, agradecer a todos vocês, e a gente se vê aqui na próxima quarta-feira com esse conteúdo maravilhoso sobre transição de carreira, que com certeza será incrível. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Não é com a Luciana Oreste, não, é com outros profissionais. Luciana Oreste falou só aquele dia, e hoje quem está falando, né? Hoje quem falou foi o... Como é que é o nome? Pablo Inísio, que é esse que me responde as perguntas que eu amei, a dica dele. E essa mulher, Mariana. Muito interessante. Ponto de conhecimento, Uhum. bagagem. Varejo. Observei o que ele falou. A loja, quando ela contrata, quando ela contrata um consultor de imagem, ela se destaca diante da concorrência. Além disso, tem conhecimento para os funcionários, porque é tudo treinamento. Tem uma melhor performance em vendas, atendimento personalizado, experiência ao cliente, fidelização dos clientes, melhora a comunicação interna da loja e também repertório com os clientes. Tudo que ele falou aqui, ó. Que ele falou aqui, varejo de moda versus consultoria de imagem pós-pandemia. O que acontece? Na pandemia, venda, estímulo ao consumo e relacionamento focado em venda. Lembra? O pessoal estava vendendo online, né? Pós-pandemia, você vê como que muda. Pós-pandemia, relacionamento com o cliente, Depois da pandemia. fidelização e experiência do cliente. Quer dizer, na pandemia era uma coisa, no pós é outra. Então, a moda, ela caminha com os comportamentos da sociedade. É igual falar, Ladies, né? Tendência. Tendência. O que é tendência agora? Cor marrom, roupa de vaca, assimétricos, que é aquela roupa de bico que está na moda, é o quê? Tendência. Por isso que fala, tendência... Pois é, a moda passa e o estilo permanece, porque seu estilo pessoal é uma coisa. Moda, tendência é o que vem e vai. Cada uma pessoa faz seu estilo. E a moda vai passando de tempo. Cada um de nós temos 3 estilos. Nós temos o chamado 3 estilos. Deixa eu falar. Nós temos nós temos um estilo pessoal, nós temos 2 estilos intrínsecos, que são 2 estilos pertencentes a nós. Além de um estilo único, a gente tem 2 estilos intrínsecos, que são o estilo gosto pessoal, nosso estilo pessoal. E o que acontece? O que faz esse estilo pessoal? Esse estilo pessoal é o lugar que você frequenta, é o seu comportamento, é tudo a ver com o seu pessoal. Por isso fala estilo pessoal. Estou fazendo cocô! Igual o estilo pessoal meu. Meu estilo pessoal é esportivo. Por quê? Você pode ver que eu sou basicona, camiseta, calça, jeans e tênis. Tá, e qual é o segundo estilo meu? Aí eu tenho mais 2 estilos meu que são intrínsecos, entendeu? Aí, igual ele está falando aqui, a coloração pessoal, a mulher fez a mesma pergunta de mim. Ela falou que em São Paulo tem muito profissional e quais eventos de São Paulo? Ela baseou em você. Ela baseou na minha pergunta para perguntar para ela. É o que ele estava falando. Uhum. Se você vai fazer uma coisa, não fica olhando a dos outros. Seja diferente. Ela copiou o seu para fazer a dela. Olha a minha pergunta. Olha a minha pergunta. Não, olha a minha pergunta aqui. Olha o que eu perguntei primeiro para ele.
eles falando, né? Aí eu escrevi depois, eu estou amando a live. Já fiz curso de consultoria de imagem, qual o conselho para iniciantes, uma vez que Goiânia tem muitos profissionais, como me diferenciar das demais? Tem outras áreas que posso explorar? Porque eu puxei o macete dele, ele já tinha falado sobre varejo, mas eu queria puxar mais a língua dele, para saber mais coisa, para mim, enriquecer meu conhecimento. Aí coloquei as dicas. Aí a mulher foi e fez a pergunta: o profissional que quer atuar exclusivamente, o profissional que quer atuar exclusivamente no setor corporativo, dando esse tipo de treinamento, no currículo seria como consultor de imagem ou teria outro nome? Aí ele falou, aí o cara respondeu para ela. Aí colocou: o Centro Europeu oferece essa especialização. Aí eu coloquei de novo, pergunto de novo. Um exemplo: as pessoas às vezes se interessam na coloração pessoal, mas às vezes não quer pagar pelo serviço. Por que isso? Já aconteceu isso muitas vezes, quer dizer, a pessoa vê minhas coisas e aí quer de graça, igual a menina lá em Consuelo, a Lidiane mesmo, queria que eu fizesse a coloração dela online e desse de graça para ela. Aí não, eu falei, não, eu não vou entregar a cartela de graça. Eu paguei, igual ele falou aqui, não exige nada de graça. A Luciana Urich mesmo fala, é 400, 450 para quem está iniciando. Stephanie cobra 600, 700 reais na coloração. E o que ele falou aqui? Uma coisa que a Stephanie faz. A coloração, você tem que oferecer uma experiência para o cliente. Por exemplo, a coloração pessoal não é só você fazer, passar os tecidos na pessoa e pronto, não. Você ensina ela a se maquiar, já é um ônus. Você pode focar, igual ele falou aqui, você pode focar em ensinar para ela como comprar os tons de base certo e tudo mais, que às vezes a pessoa não sabe. Aí eu falei, aí eu elogiei, né? Maravilhosa, Luciana Urich. Aí ele falou, aí a mulher perguntou, né? Ó, o que ó a pergunta dela, se não foi baseada na minha. Boa noite, sou de São Paulo e aqui a concorrência é grande. Qual seria o caminho para o iniciante na área? Quero saber também dos eventos aqui em São Paulo. A mesma pergunta que eu fiz, só que eu fiz, como me diferenciar das demais, uma vez que Goiânia já tem muitos profissionais. Aí ele já entendeu que ele está falando com qualquer leiga, né? Ele já entendeu que eu tenho curso de consultoria de imagem. Opa, aquela aí já não é boba. Essa aí eu já não pego, que ela não já é. sabe, através da sua pergunta, como você Formatou a pergunta? formatou baseado em quê? Nos seus conhecimentos. Lógico. Já a outra é amiga. Não soube. E vai falar, não, eu vou fugir logo, mas na outra eu tenho que complementar. Você viu que a senhora foi bem estendida, Foi bem ampla. E ele gostou porque já o tempo dele já. Uhum. Aí a outra foi tudo curtinha. Aí eu coloquei de novo embaixo, né? Eu coloquei assim, Pablo, eu vejo muita questão do Instagram está alinhado com a imagem que transmitimos. Muitas vezes as pessoas não dão credibilidade por não estar com uma rede social profissional, que é o que a Stephanie falou para mim. Isso influencia muito, porque trabalho como autônoma e quando começa a conversar com as meninas da medicina, elas ficam loucas com o meu conhecimento, verdade. Aí foi onde ele falou que por que contrata uma pessoa e não contrata eu? Por que contratar a Leislane e não contratar outra profissional? Né? Não, isso aqui foi top. Aí ele mandou eu ler o livro Singular, que é um livro que eu vou aprender a... Como que fala? Singular. Tá vendo que tudo é livro? Singular. Seja singular. As incríveis vantagens de ser diferente. Olha aí, ó. Tá vendo aí? O cara é culto, ó. Você viu que ele deu a dica? Não, mas para com isso. Eu não vou fazer nada. Nem adianta. Nem vou fazer. Tô na TPM. Pois é, nem adianta. Nem. Mãe, Eu não quero. Eu estou na minha TPM. Deixa quietinho, estou toda inchada. Olha lá, vai ver a menininha abençoada. Cara, eu amei a live. Vou até marcar ele aqui, vou fazer uma média com o cara, né? Se eu não postar o cara aqui, o cara vai falar assim, pô, deu conhecimento para amanhã, mas nem me postou.
Varejo, moda, consultoria de imagem, pré e pós-pandemia. Fazer a média Só aqui, tem né? essa bosta falar, só isso. Bem, não fala assim, não. Não, só tem uma matéria para falar. Mas não tem outra pra falar, isso aqui que eu coloquei. Marcar o cara aqui, fazer uma média, né? Pablo Início. Uai, o sobrenome dela é só Início. E Mariana. Mariana Martins, Mariana Perdão, Mariana Rios. Quero saber qual que é a Mariana. Não tem nenhuma Mariana aqui. Mariana. Tá vendo que se você não tiver um diferencial, tá? Então não. Não pingo. Quer saber aqui? Não, me deixa quietinho, por favor. Estou na minha TPM. Pedi para você buscar o bolo primeiro, você não deu nem moral. Como é que eu coloco uma live enriquecedora ou enriquecedor? Uma live enriquecedora? Que live enriquecedora?